A graça e paz do Senhor esteja no seu coração. Estamos aqui para mais um devocional. E essa palavra, ela veio para alinhar o nosso coração nos processos de Deus. Deus me deu uma palavra hoje cedo. E essa palavra, ela encaixou certinho naquilo que eu estou vivendo. Como eu falo, é o meu devocional. É aquilo que Deus fala comigo, que eu estou compartilhando com você. E o Senhor falou muito ao meu coração em Oséias capítulo 6. Eu não sei se você já leu o livro de Oséias, mas o livro de Oséias é o livro em que Deus pega a nação de Israel no pior momento que ela estava e leva ela para um processo de restauração. E toda vez que Deus leva-nos de volta ao propósito, Ele vai nos fazer passar por um processo. E esse processo, Ele vai nos quebrar. Todo o processo de Deus, toda vez que o Senhor nos leva para um processo, Ele vai nos levar para as pressões, para as prensas dolorosas, para as renúncias, para um fogo. E isso vai fazer uma quebradeira, porque todo o processo vai nos frustrar, vai mostrar aquilo que a gente não é, vai mostrar aquilo que a gente é. E olhar para tudo isso é muito difícil, mas todas as pessoas que Deus quer usar, todas as pessoas que Deus quer reposicionar, vai passar pelo processo. Deus pegou aqui o profeta Oséias e falou: você vai representar eu. E você vai se casar com uma prostituta, porque essa prostituta, ela representa a nação. E foi uma luta, um processo muito difícil, mas Deus resgatou. Eu quero falar para você que nos processos do Senhor, ou a gente amadurece, ou a gente endurece. Vai depender de como a gente vai reagir. E nós estamos ouvindo muito falar em avivamento. Você e eu, nós estamos ouvindo falar sobre um avivamento que está chegando. E talvez nem todo mundo saiba o que é um avivamento. As pessoas estão pensando, o que é uma igreja lotada, muita festa. Não. O verdadeiro avivamento são corações quebrantados. É muito choro, é muito arrependimento. O verdadeiro avivamento é conversão. E se Deus vai fazer isso na nossa nação, eu creio que sim. Eu creio que Ele já está preparando, que os corações eles estão sendo quebrados, muito quebrados nesse tempo. Porque às vezes a única maneira que a gente tem para parar um percurso que está nos levando à morte é Deus furar o pneu. Ali a gente para, ali a gente avalia. Eu sempre falo nas minhas ministrações que Deus prefere que você caia num poço durante o caminho para o abismo do que te perder de vez no abismo. Porque pelo menos no poço você vai olhar para cima. E ali Ele vai poder te resgatar. Então Deus, Ele vai fazer isso comigo, com você, não adianta. Ninguém pode fugir do processo. Ninguém pode fugir daquilo que Deus está fazendo. Vai vir para todos. As prensas virão. O fogo virá para todos. É parte do tratamento de Deus. Os processos de Deus são pedagógicos. Vai vir para todos. Só que uma coisa eu falo. Você decide se você nesse processo vai amadurecer ou se você vai endurecer. E a resposta para isso está aqui em Oséias capítulo 6. Depois eu quero que você leia o capítulo 6 inteiro, porque o capítulo inteiro é uma chave daquilo que Deus quer de nós. No versículo 1, ele fala assim, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Porque Ele fez a ferida, mas Ele a ligará. E eu fiquei meditando nessa palavra hoje, e eu falei, meu Deus, quem nos despedaçou? Foi Ele. Deus, Ele vai nos despedaçar. Ele vai nos despedaçar.
Sabe por quê? Porque ele precisa saber o que tem dentro. Muitas vezes a gente carrega uma crosta de tantas... É Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. A gente carrega uma crosta de soberba, de santidade, de politicamente correto. Só que dentro do nosso coração tem tanta arrogância, tem tanto orgulho. Sabe, eu lembro de um capítulo lá que o Senhor Jesus estava falando dos fariseus, que ele compara eles como um sepulcro cairado. Sabe, você já viu um mausoléu? Você já foi num desses cemitérios muito chique? Esses cemitérios muito chique é muito lindo, os mausoléus. É todo feito de mármore, todo bonito, com esculturas. Para quê? Lá dentro é podre. Lá dentro é terrível, é morte, é destruição. E muitos de nós estamos exatamente assim. E o Senhor sabe disso. Ele sabe disso. Porque como ele pode estabelecer algo se dentro de nós está assim? Então os processos que ele vai nos conduzir não é para nos matar. Pelo contrário, é para tirar a morte de dentro de nós. É para trazer a vida para nós. É para nos resgatar, é para nos restaurar, porque é isso que ele quer fazer. Israel estava morrendo aqui, longe do Senhor, mas o amor dele é tão grande, ele é tão imenso, que nesses mesmos aqui, se não me engano é o 2, que ele fala assim, olha, eu te amei com amor eterno, não tem como medir esse amor, só que eu vou cercar o teu caminho com espinhos. Eu vou cercar, eu vou te encurralar até que você não tenha lugar nenhum para voltar, a não ser para mim. Deus faz isso. Só que quando ele faz, quando ele nos cerca, existem 2 tipos de pessoas que passam pelo processo. Aquela que amadurece e aquela que endurece. Aquela que amadurece, ela entende que tudo coopera para o bem. Ela entende que essa pressão só está pondo para fora aquilo que não presta. Só está fazendo eclodir aquilo que estava ali oculto. E vai pondo para fora os traços de caráter, vai pondo para fora aquilo que não edifica, que nem ela sabia, que nem ela conhecia, que ela achava que estava no controle e ela percebeu que o negócio não estava no controle dela. Então ela percebe e nessa hora ela se quebranta, nessa hora ela se rende, nessa hora ela fala, Senhor, eu não consigo se o Senhor não for comigo. Nessa hora ela se permite ser tratada, ela se permite ser moldada, ela se permite porque é um barro submisso na roda do oleiro. Só que um outro tipo de pessoa é aquela pessoa que endurece, que ela endurece o coração, que ela não se permite ser tratada e em vez dela vir aos pés do Senhor, ela simplesmente sai da presença de Deus. Ela se frustra com Deus, ela se magoa, ela ressente e ela não permite Deus tratar. Aí ela fala, eu nasci para sofrer, Deus não tem obra na minha vida. E aí, quanto mais ela se afasta, mais difícil se torna a cura dela. Quanto mais ela se esconde desse processo, ela não se permite. Porque quando as camadas que o Senhor vai trazendo para fora, a gente pensa que está bem. Mas lembra? Quanto mais perto eu chego dele, mais eu percebo que eu não estou bem. Mas isso não é para me matar, é pelo contrário. É porque quando a luz acende, é aí que eu vejo quanto eu preciso limpar. E nunca é para nos expor, nunca é para nos envergonhar, pelo contrário, é para nos sarar. Por isso que ele fala assim, vinde, tornemos ao Senhor, fique perto dele, se aproxime do Senhor, porque quanto mais perto você chegar, mais a cura vai te alcançar. Quanto mais perto você chegar, mais aquilo que é ruim ele vai tirar, mais aquilo que ele não colocou. A palavra do Senhor diz que aquilo que o Pai não plantou, o machado está ao ponto de arrancar. Quantos estão presos em raízes de amargura? Quantos estão presos em orgulho, em arrogância? E Deus, ele precisa tirar essa casca
para que nós possamos ser acessíveis para Ele poder nos curar. Aqui no versículo 6, ele fala algo assim, ó. Ele fala assim, ó. Pois eu quero misericórdia e não sacrifício. Pois eu quero conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Ele está falando. Muitas vezes a gente está escondida atrás do serviço, escondida atrás dos afazeres, escondida atrás de coisas que a gente faz para Deus. E o Senhor não pediu. Tudo que Ele quer é um coração misericordioso. Tudo que Ele quer é que a gente busque a Ele. Aqui mesmo, no 3, fala assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. É isso que Ele quer. As pessoas se afastam do Senhor porque não conhecem o coração dEle. As pessoas se afastam porque elas não experimentaram ainda o amor. Dá medo. Dá medo de chegar perto para Deus. De Deus, porque quanto mais perto dele, mais a gente vê as nossas fraquezas. Quanto mais perto a gente chega de Deus, mais a gente vê quão pecadores somos. Quanto mais perto a gente vê, mais a gente percebe a nossa fraqueza. Mas é aí que tá. Quanto mais eu me aproximo dele, mais a graça dele transborda sobre mim. Mais o favor dele é transbordando no meu coração. E hoje o Senhor, ele nos está convidando a chegar mais perto dele. Hoje ele está falando assim, olha, vem mais perto de mim, porque aquilo que você precisa eu tenho. Eu estou aqui, eu estou te quebrando. Essa situação que você está passando hoje, de humilhação, essa situação que você está passando hoje, é só para acessar o teu coração, porque o que eu preciso fazer, eu preciso te quebrar. Eu preciso. Porque só assim eu acesso. Só assim eu acesso, mas se você se afastar de mim, você vai sair sangrando. E aonde você passar, você vai deixar marcas. E o Senhor não quer isso. Tem pessoas que elas estão feridas, distantes de Deus, e aonde elas passam, elas são fonte de morte, de destruição, de dor. Porque a amargura dela é como se um espinho, como se uma cerca de espinho rodasse ela, e aonde ela vai, ela fere. Porque só fere quem é ferido. Eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de cuidar de uma família e tinha um rapaz ali, que ele já era um rapaz, que ele havia sido rejeitado pela mãe, pelo pai, e é um processo terrível na vida dele. E ele era muito amargurado, ele era muito difícil, ele era muito grosso. E eu lembro que uma vez, eu não sei o que aconteceu, que ele falou algo assim, e eu sei que eu falei assim para a pessoa que foi atingida, né? Essa pessoa, ela é tão ferida. São tantas feridas que chega a feder. E aonde passa, ela exala o que ela tem dentro. Então, uma pessoa que se nega a passar pelo processo, ela vai ficar ferida. Ela vai ficar exalando os odores da dor, odores das dores dela. Aonde ela passar, ela vai deixar uma marca, porque ela se recusou a passar pela cura do Senhor. Ela se recusou a se submeter, ela se recusou a deixar Deus tratar. Ela, em vez de vir para os pés dele, ela se afastou, porque ela se ressentiu. Mas aquela pessoa que entendeu que pode ser difícil, pode ser doloroso, mas é aos pés dele que nós seremos curados. Essa pessoa, ela vai ser curada. Essa pessoa, ela vai entender que Deus estava no controle desde o início. E continuando lendo essa palavra, o Senhor, ele começou a falar muito ao meu coração. Ele falou assim, o mesmo processo que vai amadurecer uns, vai endurecer outros. Você já viu quando a gente coloca o ovo e a batata para cozinhar? Não é o mesmo processo? Põe na água e bota para ferver. Só que a batata amolece e o ovo endurece. Os dois estão passando pelo mesmo lugar, só que como eles reagem na pressão vai definir a condição deles. É aqui que está a diferença. A diferença não é o processo, não é porque o processo dela foi mais... Não foi. O processo foi igual.
O que a fulana tá passando, você também tá passando, e talvez o que ela tá passando é pior. Só que a reação dela diante da circunstância fez a diferença. E muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer viver o propósito, mas não quer passar pelo processo. A gente quer viver o propósito, mas não quer passar pelo processo. Olha, o processo, ele é o que vai habilitar o propósito. Sem você passar pelo processo, você não vai conseguir entrar no propósito. Ele é necessário. Ele é o seu preparo. Ele é a sua chave de habilitação. Ele é aquilo que vai te dar o direito de entrar no lugar que Deus já preparou. Enquanto você lutar, você vai tardar aquilo que é para você viver. Mas quando você se submeter, você vai perceber que o que Deus está fazendo é perfeito. Porque é necessário. Amém? E ele me deu um texto que eu quero ler para você. Ele fala assim, ó. Então ele diz assim: vinde, torne-se a mim. Se aproxime, me deixe te moldar. Me deixe reparar as tuas arestas. Me deixe arrancar o teu orgulho, a arrogância, a soberba. Eu sei que está aí, atrás dessa casca que eu preciso quebrar. Por isso te feri. Por isso que tenho que tirar tudo que está aí. Porque vai te matar, está crescendo dentro de ti, mas você não vê. Pensa que estou te ferindo? Não, eu estou te operando. Abri uma ferida, mas já vou sarar. Você precisa ser salva, você precisa de mim. E eu estou aqui. Busque me conhecer. Virei como a alva, como uma chuva sobre a terra seca. Vou te tirar do raso, do superficial. Vou te levar no profundo, mas deixe eu te quebrar. Não sai de perto de mim, porque eu sou o que te sara. Por isso que nós precisamos passar pelo processo. E nos processos, uns amadurecem e outros endurecem. Vai depender aonde a gente está. Amém? Eu convido você hoje a estar aos pés do Senhor. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Mesmo que você não tenha explicação, uma coisa é certa. Você não está em qualquer lugar. É na mão do oleiro. Na mão do oleiro, ele refaz. Na mão do oleiro, ele faz novo. Na mão do oleiro é perfeito. Então deixa Deus trabalhar. Enquanto você não vê, Deus está trabalhando. Enquanto você só vê a sua dor, Deus está vendo, Ele está vendo a cura já. Ele já está vendo uma nova pessoa transformada. Ele já está vendo. Então permita-se, não fuja da presença do Senhor. Não se esconda. Pedro fala assim: Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem as palavras de vida, para onde eu irei? E se tem um lugar que eu e você precisamos estar, é aos pés dele. Nós vamos viver um avivamento, mas o avivamento é coração quebrantado. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Não tem como descrever, Senhor. Não tem como explicar a graça do Senhor. Eu sei que às vezes a gente não entende os processos da nossa vida, mas o Senhor está no controle. Nada sai do seu controle, Senhor. Nada sai da sua mão poderosa. E nós não queremos fugir de Ti, Senhor. Mas queremos vir até a Ti, Senhor. Nos render, nos colocar nos Teus pés. Nos submeter, Senhor, àquilo que o Senhor está fazendo. Arranca de nós, Pai, toda arrogância, toda soberba, essa capa, Senhor, essas máscaras, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, traz para fora mesmo aquilo que não está certo, como a gente tem percebido áreas da nossa vida. Isso é tão difícil, Pai. É tão difícil, Senhor, a gente ver como a gente está deformado. É tão difícil a gente perceber como a gente tem que mudar. A gente quer mudar as pessoas, Senhor, mas a gente não consegue mudar nós mesmos. Ah, Senhor,
Fala conosco todos os dias, não desista de nós. Eu sei que é difícil, muitas vezes fugimos, mas o seu amor nos atrai, Senhor. Transforma em nós conforme o seu amor, transforma em nós conforme a tua graça, transforma o nosso coração. Não desista, Pai, ainda que a gente fuja de ti. Como diz aquela canção, eu sei que se o Senhor deixar a porta aberta a gente foge, mas o seu amor nos atrai e a gente volta, porque é só no Senhor, Pai, só no Senhor que nós seremos curados, só no Senhor que nós seremos sarados, Pai. Que nessa manhã, que neste dia, o Senhor vem com esse bálsamo, o bálsamo de Gileade, curando as feridas, nos fazendo compreender, Senhor, que em todas as coisas o Senhor esteve no controle. Até nas feridas que as pessoas fizeram, o Senhor estava ali. Não é as pessoas que nos feriram, foi o Senhor, porque o Senhor quer nos sarar, porque o Senhor quer tirar de nós aquilo que não está bom. E que o nosso coração seja esse entendimento perdoador. Não tenha ressentimentos. Assim como José, naquele dia que viu os irmãos dele, falou assim, chega, não foi vocês. Não se preocupem. Foi Deus que me trouxe aqui. Deus permitiu eu vir. Mesmo que eu fui escravizado, mesmo que eu fui injustiçado, mesmo que eu fui esquecido. Mas foi Deus que me trouxe aqui, porque Ele sabia que um dia eu seria a resposta. E é isso que Deus está fazendo. Deus está trabalhando no odre para derramar um vinho novo. E esse vinho vai transbordar e esse vinho vai saciar. Então nós estamos aqui, Senhor, submetidos aos teus processos, porque nós acreditamos mesmo no seu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que essa palavra ela entre no seu coração e que você saiba que você não está em qualquer lugar. Você está na mão do oleiro, daquele que tem o controle. Ele fez a ferida, mas ele vai sarar. Vinde, voltemos ao Senhor. Amém? Um beijo no seu coração.